agradecemos e bendizemos o teu santo nome, Pai, até aqui. Aleluia. Já sentimos a tua presença que é real neste lugar. Pai eterno, hoje teu filho, teu servo em tuas mãos, para falar com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, podem tomar assento. Amém. Glória a Deus, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês depois de 2 anos e 6 meses trabalhando, dizendo tudo que eu aprendi e tudo que eu sei, e agora eu vim aqui de novo e eu estou tentando descobrir o que é que eu vou dizer, porque tudo que eu já sabia eu disse, tudo que eu sei eu disse aqui durante o tempo que eu estive aqui com vocês. É uma alegria estar aqui hoje, revendo os irmãos, vendo a igreja da Uruçanguinha, bonita, grande. Quando eu cheguei aqui, eu vi que é grande aqui, que botaram eu numa pequena, e aí, quando eu cheguei, eu disse, nossa, que igreja grande. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20, e do versículo 3. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou feliz por estar aqui. Eu fico meio atribulado por não estar na minha igreja, porque eu não tenho o costume de sair dos meus cultos. E eu não sei, é um defeito meu. Eu sempre fui daquele tempo que se o pastor não está, o culto não tem graça. Ele pode ser o piorzinho de todos os obreiros em termos de pregar e tudo, mas se ele não tiver, parece que o culto não tem graça. Era assim que eu me sentia quando o meu pastor não vinha por alguma razão. E aí eu vim com isso na cabeça e eu estou com isso agora. Então, quando eu vejo que o pastor não está na igreja, parece que o culto fica meio desvirtuado, né? Eu não sei se isso é a graça de Deus na vida do pastor, a autoridade de Deus na vida do pastor, a proteção do pastor com as ovelhas, né? O pastor vendo as ovelhas contemplando o pastor. Pode ser coisa da minha cabeça, mas isso me dificulta de sair da minha congregação. Mas a irmã Janinha, eu não podia negar esse convite dela, feito em janeiro. Janeiro foi feito esse convite, e eu disse sim, pensando que agosto nunca chegaria, e não é que chegou. Eu pensei lá para agosto ainda, até lá a gente nem está mais aqui. Jesus de certo já veio e pronto. E não é que ele não veio. Nos diz o texto sagrado: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava meditando numa palavra para que eu pudesse vir aqui hoje e trazer a vocês. E é claro que toda pessoa que prega, toda pessoa que ele vasculha da Bíblia, ele muda para um lado, vai para o outro, pega aqui, pega ali, vai tentando procurar alguma coisa. E eu, ao vasculhar a Bíblia, eu me deparei a esse texto, e esse texto me chamou a atenção. Primeiro porque é um texto que eu gosto muito de observar detalhes dele, e segundo porque ao abrir a Bíblia eu me deparei com um texto, e lembrando que era um culto de círculo de oração, me chamou a atenção o versículo 3. Então temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor. E eu pensei, este versículo é próprio para um culto de círculo de oração. Então eu anotei ele, comecei a fazer alguma análise nele, e de repente eu comecei a orar a Deus e perguntar: Senhor, mas por que eu devo falar esse texto? Por que esse texto me chamou a atenção? Por que eu parei nele? Por que eu não parei no outro? Eu vasculhei a Bíblia, fui para um lado, fui para o outro. E por que exatamente esse texto parece que me chamou a atenção, e eu me aprendi a ele e eu não conseguia sair dele, e eu tentei vasculhar outros, mas me chamava a atenção aqui? Por que eu devo falar esse texto para a igreja? Por que eu devo falar a respeito deste texto para a igreja?
e buscando a Deus, o Espírito Santo me deu um clareamento. E o Espírito Santo disse para mim o seguinte: tu vais pregar para um povo que veio, eu não sei se todos ou uma parte, de uns sofrimentos, de luta, de aflição, de angústias, de intempéries da vida, mas que são resultado de plantações que foram feitas lá atrás. E tu vais falar este versículo porque eu quero falar ao meu povo que a colheita é certa daquilo que se planta, mas que há uma projeção de Deus que os livrará dos danos do final da história. E para isso então eu comecei a analisar o texto, e eu comecei no capítulo 18 de 2 Crônicas. E no capítulo 18 a Bíblia diz que o rei Josafá, ele tinha muita riqueza, e ele foi se aparentar com o rei Acabe. Josafá, rei de Judá, Acabe, rei de Israel. Ele se aparentou com Josafá, e passado o tempo, Josafá, ele foi visitar Josafá com seus homens, e Josafá deu um banquete para eles, matou bois, matou cevados, e fez um grande banquete, colocou as 2 poltronas reais diante da praça na entrada de Samaria, a então capital de Israel, e ali eles conversavam certamente que assuntos ligados ao reino, por que não dizer assuntos políticos. E dentre as conversas dele, a Bíblia diz que Acabe persuadiu Josafá a guerrear com eles em busca de uma cidade perdida, que havia sido perdida pelos assírios. A Síria havia tomado Ramote de Gileade. E ele, convidando Josafá, ele disse: irás tu comigo para a reconquista de Ramote? E Josafá, sem pensar 2 vezes, apadrinhado a Acabe, aparentado a Acabe, com uma comunhão, parece que quase que íntima, no bom sentido, com Acabe, ele diz: o meu povo será como o teu povo, e eu serei contigo. O que ele quis dizer com isso? Estaremos contigo na batalha, nós vamos juntos. Mas Josafá era uma pessoa um tanto temente a Deus, e ele disse: portanto, Acabe, consulta o Senhor. Porque era muito comum, quando se ia para uma guerra, consultar a Deus. Era muito comum, quando se fazia alguma coisa além do anormal, buscar a direção de Deus. Isso trazia benefícios ao povo, ao rei, à nação. Coisas estas que, com o passar do tempo, nos dias atuais, a igreja tem perdido. Você lembra do tempo que você orava para comprar uma casa? Você lembra do tempo que você orava para comprar um carro? Você lembra do tempo que você orava para que Deus te desse alguma coisa? Você buscava a Deus antes de adquirir. E o Senhor, compreendendo a tua necessidade, Ele trazia aos teus pés aquilo que tu queria, e na maioria dos casos, melhor do que tu pensavas. Você programava uma casinha e Deus te abençoava e tu comprava um casão. Você pensava em comprar um carrinho, você orava e Deus te dava um carrão. Porque quando a gente se aplica a buscar o Senhor em qualquer sentido da vida, o Senhor tende a nos surpreender com as bênçãos que Ele tem para nós. Eu estou dizendo isso para você que está sem eira e sem beira, e não sabe o que fazer para sair de situação difícil
que de repente você está se encontrando. O irmão, quando contou o testemunho dele sobre a questão do emprego, eu lembrei de uma tática que é costume Deus fazer. Deus puxa o nosso tapete, nos tira do chão, nos faz uma limpeza total na nossa vida e depois dá aquilo que realmente nós merecemos a gola dele. É por isso que ele te desempregou, ele te tirou o emprego, te descalçou do emprego. Porque existe duas linhas de reino. Existe o reino terreno e o reino celestial. E se você está aqui servindo a Deus, mas às custas do reino terreno, entenda uma coisa: Deus vai puxar o teu tapete. Você não vai continuar desta maneira. Aleluia. Porque se continuar assim, a glória nunca será em virtude de Deus. Você nunca testemunhará que tudo que você é e tudo que você tem foi Deus que te deu. Você sempre dirá que foram as forças dos seus braços que os trouxe aonde você está. Então é necessário que Deus tire você do chão, ou o chão de você. É necessário que Ele te puxe o tapete. É necessário que Ele te bote em condições em que tu não tenhas saída se não clamar o Senhor. Amém? E Josafá lhe pede para que então fosse chamado e consultado o Senhor. Acabe chama 400 homens chamados de profetas. 400 homens. Bastaria um profeta. Mas ele chama 400 homens. E os 400 homens vêm, e todos a uma só voz. Parece que foi combinado lá atrás. Todos a uma só voz. Quando ele perguntou: iremos nós a Ramote de Gileade e venceremos a batalha? Deveremos ir ou não? E todos a uma só voz disseram: vai, o Senhor será contigo. Vai, o Senhor será contigo. E teve ali o Zedequias, profeta Zedequias, dentre os 400, que ainda fez um chapéu com 2 chifres, e ainda apontando para o rei disse: olha, com estes tu ferirá o rei da Síria. Deixou uma certa certeza para Acabe de que a vitória era garantida. Mas Acabe, que era temente a Deus, não se conformou com as 400 profecias dadas naquele momento. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando a pessoa é temente a Deus, ninguém enrola ele. Não tem profetas, não tem videntes, não tem... Ninguém consegue enrolar aquele que teme ao Senhor. Porque temer ao Senhor nos dá uma certeza de que Deus estará conosco para fazer defesa própria quando estas forem necessárias. E eu quero dizer para você que aonde quer que você vai, o que quer que você faça, a proteção de Deus sempre estará ao teu lado, se tudo tu fizeres temendo o Senhor. Se tudo tu honrar a Deus, e foi lido aqui hoje, no capítulo 9, capítulo 3, versículo 9 de Provérbios, isso, né? Que devemos honrar o Senhor com as primícias. Honrar o Senhor com as primícias é tudo que é primário na minha vida, eu depositar na confiança do meu Deus. É antes de eu começar um dia, eu começar a clamar ao Senhor. É antes de eu iniciar uma jornada, eu confiar no Senhor, colocando Ele junto a mim nessa jornada. É por isso que eles tinham o costume de buscar o Senhor diante de circunstâncias. Busca a palavra de Deus. E se o Senhor dissesse não vá, não vai.
E se ele dissesse vá, pode ir. Não importava o tamanho do inimigo, não importava o potencial do inimigo, poderia ir porque Deus disse vai. Muitas vezes você encara problemas difíceis que alguém diz não vai que tu vai quebrar a cara, não vai que tu vai te arrebentar, mas o temor a Deus traz proteção, e a proteção te dá vitória, e a vitória serve para glorificar o reino de Deus. Amém? Aleluia. Josafá disse: escuta, Acabe, não tens um outro profeta e não alguém mais que a gente pudesse verificar o que Deus quer? Em outras palavras, esses 400 aí estão com cheiro de bajulação. Aqueles profetas que gostam de massagear ego, aqueles profetas que gostam de sair pelos corredores dizendo um monte de coisa. Às vezes a gente convida alguns certos pregadores, eu não sei porque eles costumam fazer isso, isso é uma coisa de tanta responsabilidade, e eles saem pelos corredores e bota a mão num e bota a mão no outro, e diz isso e diz aquilo. Eu não sou contrário a isso, eu não estou dizendo que isso é errado, mas há pessoas que fazem com tanta veemência que deixa a gente ficar desconfiado. Eu sei que Deus fala através de profetas, eu sei que Deus usa homens, mulheres, jovens em profecia. Nós vamos ver aqui um jovem que foi usado, mas existe muito excesso em determinadas pessoas que nós caracterizávamos na qualidade desses 400 profetas que estão ali vivendo às custas do rei, comendo nas custas do rei, morando em boas moradias, tendo certamente um bom salário, e por conta disso não se preocupando em dizer a verdade. Talvez o cachê cairia se falasse certas verdades que a igreja precisa ouvir, mas que dói ouvir. Mas quando nós pregamos a palavra, e eu já vi isso acontecer, do pregador, eu conheci um pregador que foi no Rio Grande do Sul, Deus mandou ele no Rio Grande do Sul, ele foi no Rio Grande do Sul sem saber o que ele ia fazer, chegou lá numa sexta-feira, desembarcou na rodoviária, começou a andar sem rumo, e por onde o vento levava ele ia, até que ele encontrou o pastor de uma igreja, e o pastor olhou para ele e disse: rapaz, tu estás aqui, eu preciso de ti. E ele parou e disse: pois não, pastor, eu estou por aqui. E ele disse: homem de Deus, tu salvou a minha situação. Eu estou com trabalho esse final de semana e hoje o pregador liga dizendo que não vem. E quando eu olhei para ti, eu disse: está aqui a minha salvação, tu prega para nós? Me prego. Ele não sabia o que havia de ir fazer naquele lugar. Ele foi por conta de um mandato. Deus mandou ele ir. E ele foi. E no culto à noite ele pregou. E ele pregou. O que a igreja precisava ouvir, ele pregou. Não era o que a igreja queria ouvir, mas era o que ela precisava. E depois ele olha para a esposa do pastor e diz assim: ó, eu vou te recolher daqui. E olhou para o pastor e disse: você está viúvo. Ninguém gostou disso. O pastor não gostou disso, a mulher não gostou disso, a família não gostou disso. Mas quem vai gostar de uma situação assim? Mas ele falou, Deus mandou ele falar. Ele disse que estava pregando, e quando ele estava pregando, ele dizia no coração: Deus, o que tu me mandou fazer aqui? Eu estou pregando uma mensagem normal. E Deus parou a mensagem e disse: para, e agora tu vai entender o que tu veio fazer aqui. Entrega o que eu vou te mandar agora. E ele abriu a boca e ele disse isto. Uma pregação dessa, uma profecia dessa, tem que dizer sem pensar duas vezes. Porque se pensar duas vezes, não diz. Ele disse que terminou o culto, o pastor nem sequer cumprimentou, de tão aborrecido que ficou. Não convidou para tomar um café, não convidou para nada, e simplesmente despediu sem dar um cachezinho para ele, pelo menos de viagem de volta.
e ele perambulou na rua, foi dormir na rodoviária, ficou sentado na rodoviária dormindo, esperando o ônibus no dia seguinte, e no dia seguinte ele vem embora. E quando ele chega em casa, o telefone toca, a esposa do pastor partiu para a eternidade. Aleluia. É pesado entregar uma mensagem assim. É mais fácil bajular. É mais fácil falar o que eu gosto de ouvir. Sabe aquele ditado, me engana que eu gosto? Nós estamos vivendo a era do me engana que eu gosto. Mas esse ditado, ele é popular no reino terreno. Nós vivemos um outro reino. Nós vivemos o reino que nos dá garantia à vida eterna. Graças a Deus. E desse reino que nós vivemos, irmãos, é sim, sim, não, não. E o que passar disto é coisa do maligno. Nós precisamos viver uma vida de honestidade para com Deus e para com o próximo. Nós precisamos ser mais realistas diante de nós. Nós não estamos aqui para nos agradar a nós próprios, nós estamos aqui para agradar a Deus, para agradar ao Espírito Santo. Aleluia. Ele diz assim: eu tenho um profeta, mas eu não gosto dele, porque ele só diz o que eu não gosto de ouvir. Josafá disse: olha, rei, não diga isso, chame ele. E chamaram, foram lá no cárcere. Sabe onde ele estava? Lá no cárcere. Ele não estava nas mansões do rei Acabe, ele não comia na mesa do rei Acabe, ele comia pão e água lá no cárcere. Foram lá no cárcere, chamaram ele. A pessoa que o chamou viu ele numa situação tão decadente, tão ruim, tão péssima. Imagine uma pessoa num cárcere, um lugar que era uma espécie de um buraco, uma cova feita no chão, jogava a pessoa lá dentro, jogava comida, lá tinha água, era úmido, a pessoa era lodo no chão, a pessoa defecava, a pessoa urinava, a pessoa fazia tudo ali, naquele quadradinho de aproximadamente, 2 por 2. Pensa na condição de um homem preso numa condição desta. Quando o camarada que foi buscar ele disse: homem, tenha dó de ti, tenha misericórdia de ti, seja a tua palavra como a deles. E sabe qual foi a palavra de Micaías? Aquilo que Deus me mandar dizer, eu direi. Aleluia. É desse tipo de pessoa que Deus precisa no século 21. É de pessoas que tenham caráter, que tenham uma personalidade formada pelos céus e que deseja a qualquer custo estar com o Senhor no arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo uma época difícil e os valores da igreja, os valores, a identidade da igreja está comprometida por uma geração péssima, terrível, desqualificada, que estão buscando a igreja como refúgio de um reino terreno, porque hoje é bonito, porque hoje é moda ser crente, porque tem pessoas famosas também se convertendo, muitas pessoas em busca de uma cesta básica, muitas pessoas em busca de uma cura divina, e glória a Deus que Deus às vezes permite uma pessoa passar fome para vir para a igreja por meio de uma cesta básica. Glória a Deus por muitas pessoas que passam por uma enfermidade, para que por meio dessa enfermidade ele venha para a igreja. Mas uma cesta básica, uma cura de uma enfermidade, não é a principal causa de Deus no seu reino. Isso pode ser uma forma de chamar para aqui dentro, mas depois de eu estar aqui, eu preciso passar por uma conversão, que chama-se novo nascimento. Glória a Deus. E Jesus foi categórico quando ele disse para Nicodemos: se tu não nascer de novo,
Não adianta tu conhecer lei, não adianta tu ter cargo, não adianta tu ser líder, não adianta tu ser mestre, não adianta tu ser tudo o que tu imaginar ser, se tu não passar pelo novo nascimento. Lá vem um homem do cárcere, comprovando por A mais B que tinha responsabilidade com Deus, que não estava se importando com a casa que morava e com os pães amargos que comia e com as águas barrentas que bebia quando jogavam a ele, mas o seu compromisso estava vidrado para o reino. A Bíblia diz que trouxeram ele, e o rei Acabe perguntou: devemos ir a Ramote de Gileade? E ele, a princípio, disse que sim. Quando ele disse que sim, porque o crente que fala a verdade, quando mente, todo mundo percebe. Vocês já notaram? Vocês já tentaram fazer um pecadinho para ver como é que fica a noite? Tenta cometer um pecadinho, vai para casa dormir, quero ver se tu dorme. Tu tem que correr e confessar a Deus. O ímpio comete erros e mais erros em cima de erro e dorme, ronca e não está nem aí. Mas quando eu e você cometemos qualquer coisinha, a gente deita na cama, rola para um lado, rola para o outro, não consegue dormir, tem que dobrar o joelho, tem que pedir misericórdia, tem que pedir perdão. Sabe por quê? Porque nós somos selados para estar no céu com o Senhor. Quando ele falou, o próprio Acabe disse: rapaz, eu tenho te conjurado quantas vezes para que tu não fales senão a verdade. E aí ele disse: eu vi Israel, o povo, sendo disperso como ovelha que não tem pastor. Acabe olha para Josafá e diz: estás vendo por que eu não gosto dele? Chamou o camarada que trouxe e diz: me leva esse cara e coloca lá no mesmo lugar e deixa lá até que eu venha. E ele olhou para Acabe e disse: se tu vieres, o Senhor não falou. O que é isso? Isso é comunhão com Deus. Isso é certeza. Isso é qualidade de quem tem Deus. Quando você se utiliza dessa qualidade de Deus na tua vida, você diz para um pecador: Jesus te ama. E aquela palavra é uma flecha no coração daquele pecador. Quando você diz para alguém que esse alguém precisa se converter, essa palavra é uma flecha, ela incomoda esta pessoa. E eu pergunto para nós aqui nessa noite: quantas vezes a nossa palavra tem incomodado o pecador? Quando você fala para o pecador, quando você persuade a um pecador a aceitar Jesus, qual é a ação e a reação dele para com a palavra que tu estás falando? Meus irmãos, para prosseguir, porque o horário está indo, no capítulo, assim, aí eles vão para a guerra. Chega lá na guerra, o rei Acabe diz: olha, Josafá, tu fica em cima da carruagem, com os teus trajes real, e eu vou me disfarçar no meio do povo e vou entrar na batalha. Olha a coisa que acontece quando você sai da vontade de Deus. Eu entro na batalha e tu fica como rei. E por cristocidência, porque com crente não tem coincidência, é cristocidência, né? É o que diz aí. O rei da Síria avisa todo o seu exército dizendo: não matem grande, não matem pequeno, não guerreia contra o povo, vai direto no rei e acaba com a vida dele. Quando o exército assírio chegou, olhou e viu Josafá na carruagem, disse: acabamos com a vida dele. Fizeram cerco para pregar Josafá. E quando Josafá se vê ameaçado, Josafá, a Bíblia diz que ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor, e quando ele clama ao Senhor, diz a Bíblia que o Senhor o livra dos assírios. E ele escapa com sua vida por conta do seu clamor.
e do temor que ele tinha em Deus, embora havia cometido o erro de se apaziguar, de se filiar e de fazer aliança com o rei que não agradara a Deus. Mas vamos em frente. Enquanto isto, eu vou conjecturar agora. Lá no meio do exército da Síria tem um camarada lá que mal sabe mexer no arco e na flecha. Aquele marinheiro de primeira viagem, vamos dizer assim. E ele está com o arco, está com a flecha, e está se ajeitando para botar flecha, enquanto está todo mundo guerreando, e flecha para cá e flecha para lá, ele está se ajeitando, e eu estou conjecturando isso aqui, tá? E aí ele puxa aquela flecha, olhando, até quem sabe se engraçando com aquilo, e de repente escapa da mão, e lá se foi a flecha. E aonde a flecha foi? A flecha foi em Acabe, e matou Acabe. Acabe fica sangrando até o final do dia, e no final do dia Acabe morre. Olha a profecia de Micaías: se tu voltares, o Senhor não falou. E diz a Bíblia, os textos seguintes, diz que então Josafá voltou para a sua pátria, para a sua casa, para Jerusalém, e ele estava em paz. Sabe aquela paz, entre aspas? E quando ele está em casa, o profeta Jeú vem ao encontro de Josafá. E ele diz essa palavra assim, ó: Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que o Senhor aborrece? Josafá, tu deveria fazer aliança com o ímpio? Tu deveria te aparentar com alguém que Deus aborrece? Vocês sabem por que a igreja hoje está minada de situações adversas? Por causa dos parentescos da igreja com as pessoas do mundo. Por conta de alianças que nós, os crentes, estamos fazendo com gente lá de fora. Seja na escola, seja no trabalho, seja onde quer que for, nós não estamos tendo o nosso lugar próprio, nós estamos nos envolvendo e nos misturando demais com aqueles que zombam, que criticam e que ignoram a palavra de Deus. Estamos aliançando com pessoas que quando você diz que é crente, ele goza da tua cara, ele zomba de ti. E ele te chama de aleluia. O teu nome passa a ser aleluia entre eles. Eles escarnecem por conta da tua fé. E você continua se alienando com pessoas desta natureza. E aqui vem a profecia de Jeú: tu deverias fazer isso? E ele disse a sentença dele: a ira de Deus se acendeu contra ti. Sabe por que o Espírito Santo me falou que eu ia pregar para pessoas que estão vivendo um momento de aflição, de luta, de tribulação, por conta de coisas mal feitas lá atrás? Foi exatamente aqui que fecha a questão. Quando ele disse assim: olha, tu fizeste algo lá atrás, te aliançasse com quem Deus não se agrada, fizesse aliança com quem é inimigo de Deus, portanto, a ira de Deus se acendeu contra ti. Deus falou ao meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração, dizendo que muitas pessoas que estariam aqui hoje, por conta deles terem se aliançado com o mundo e feito coisas que não agradaram a Deus, a ira de Deus se acendeu contra eles, e hoje eles estão sofrendo amarga condição de vida, porque plantaram coisas que não agradou a Deus. E a lei da semeadura é muito realista: você colhe aquilo que você planta. Maravilhoso. Não adianta querer questionar Deus.
Não adianta querer culpar Deus. Não adianta dar uma de vítima e dizer que Deus não te ama. Não. Você está colhendo fruto que você plantou lá atrás. Você quer um conselho da minha parte agora? Dobra o teu joelho, clama ao Senhor, busca a misericórdia de Deus, porque Deus tem bênção para você. Mas tu vais colher os frutos amargos das tuas plantações. Quando ele disse a ira de Deus se acendeu contra ti, o profeta Jeú também disse assim, ó, porém, boas coisas, contudo, se acharam em ti. Ou seja, Deus olhou para Josafá e disse, Josafá, você cometeu erros absurdos. Como rei, como um homem que busca a minha presença, você cometeu erros. E a minha ira se acendeu contra ti. Mas há coisas boas que tu fez. Deixa eu dizer para você. Você está colhendo coisas amargas pela planta que fez. Mas Deus está vendo coisa boa em você. Amém? Deus está vendo o coração sincero. Deus está vendo que você tem buscado o Senhor. Deus está vendo que você tem tido compromisso com o reino, embora estando colhendo os amargos do passado. Mas você está aqui, servindo a Deus, crendo nas promessas de Deus, crendo na vitória de Deus. No capítulo 19, então, nós percebemos que foi encontrado coisas boas. Em outras palavras, Jeú disse, olha, como foi encontrado coisas boas, também, apesar dos erros que tu fizeste, os olhos do Senhor te contemplam, e Ele te fará vitórias. Ele te dará condição de tu ser aquilo que Ele sempre esperou de ti. No capítulo 20, então, para nós finalizar, o texto que eu li ali do versículo 3, a Bíblia diz que chegou o tempo em que a ira de Deus se acendeu contra Josafá. A colheita chegou. E Josafá estava no seu reino tranquilo, quando de repente, olha só, de repente, alguns mensageiros vieram e disseram, Josafá, está vindo contra ti os amonitas, os moabitas e os meunitas. 3 nações estão vindo contra ti, e já estão próximos. Em outras palavras, tu estás ferrado. Tu está morto. Eu entendo nessa passagem que Deus estava cobrando de Josafá os erros que ele havia cometido com Acabe quando alienou-se com ele. Só que como foi encontrado coisas boas, porque ele quebrou postes ídolos, ele fez um trabalho importante para o reino de Deus em Judá. Como tudo isso aconteceu, o profeta veio, alertou, e ele preparou, Josafá preparou o seu povo, mas com míseras condições de armas e de pessoas próprias para uma batalha, contra um exército, muito menos contra 3 exércitos. E foi aí que ele se deu conta da situação que ele estava, e a Bíblia diz que ele convocou todo Judá, homens, mulheres, jovens e até crianças. Ele convocou-os para que estes viessem para o templo para clamar ao Senhor. E a Bíblia diz no versículo 3 então que Josafá temeu a Deus. Josafá, quando chamou o povo, ele poderia ter dito simplesmente o seguinte: pessoal, está vindo 3 nações contra nós, não existe a mínima condição de nós enfrentar esses homens, nós estamos mortos, nós vamos perecer, não tem como. E sabe como é que eles faziam? Eles matavam os homens,
pegava as suas mulheres e crianças e levava para o seu país e usavam como escravas. Estamos perdidos, não tem o que fazer. Ele poderia usar essa estratégia e dizer: olha, cada um salve-se por si próprio. Pega a tua trouxa, te some, te manda, corre para os montes, corre para algum lugar que tu te sinta protegido, porque nós estamos perdidos. Pelo contrário, ele não faz isso. Ele junta o povo e ele começa a orar a Deus. Irmãos, círculo de oração. Grande Deus. Não tem nada que suporte a oração da igreja. Não tem nada que vença e convença alguém que ore o Senhor. Ninguém engana alguém que tem joelhos calejados. Ninguém passa a perna em crente que ora, em crente que lê Bíblia, em crente que está compromissado com o reino. Ninguém passa a perna. Pode ser o Golias, pode ser quem quer que seja, pode ser milhares e milhares e outros milhares. Você será vencedor se você se colocar sempre na vontade de Deus. Glória a Deus. Josafá começou a orar, e eu acredito que deva ter sido uma oração muito intensa, porque todos perderam a esperança. A esperança agora estava unicamente voltado para Deus. Ou Deus age, ou estamos todos mortos. Era esta agora a frase do dia. E o que me chama a atenção é que certamente, pastor Alessandro, nesse dia o culto estava cheio. A igreja estava superlotada, o átrio. Sabe por quê? Porque havia uma necessidade, havia uma condição de vida ou morte. Deixa eu agora parafrasear um assunto importante aqui. Você sabia que do lado de fora existem legiões de demônio querendo te derrubar? Você já fez ideia de quantos milhares e milhares estão nas esquinas tentando tragar você? E quantas situações já foram criadas para tentar te derrubar? Para acabar com a tua vida? Você está no lugar certo. Você veio aqui buscar a graça de Deus. Você veio aqui buscar a bênção de Deus. Mas se você olhar para alguns bancos e para o teu lado, você verá que nem todos tiveram esta graça. Que nem todos conseguiram suportar os milhares e milhares que estão ali fora. Estamos vivendo a era da igreja vazia, a era dos desigrejados, a era do que em casa pode ser tanto faz, não precisa vir na igreja. Eu não preciso de igreja para orar, eu não preciso de igreja para cantar, eu não preciso. E agora com a pandemia veio aquela coisa de tomar ceia em casa e outras tantas coisas, e muitos desfaleceram-se da fé, porque durante a pandemia e o período que a igreja ficou fechada, não houve uma diferença na vida. Ou seja, ele vinha na igreja, ele era a mesma coisa de quando ele não vinha na igreja. Então ele estava morto dentro da igreja. A igreja não fez falta para ele. Por outro lado, muitas pessoas ficaram chorando e clamando o Senhor, dizendo: Senhor, quando é que a igreja vai abrir? Eu sinto saudade da igreja, eu sinto saudade da pregação, eu sinto saudade de estar com a irmandade da igreja, eu sinto saudade de comungar. Porque sozinho, isolado, nós não vamos a lugar nenhum. Ninguém aqui vai sozinho a lugar nenhum. Nós precisamos da ajuda de alguém. Enquanto eu estou orando por alguém, alguém está orando por mim. E essa aliança de oração é que tu nos dá capacitação para nós vencermos as dificuldades. Quando eles estão nesse clamor e todos orando,
O que a Bíblia faz? A Bíblia diz que um jovem chamado Jaziel levanta-se dentre a multidão e profetiza, e diz: Josafá, não temais. Olha que palavra suave diante de circunstâncias terríveis. Não temais. Quantos têm ouvido essa palavra de vez em quando, em momentos de aflição e angústia? Não temas, Deus é contigo. Quantas vezes você vai se lamentar com alguém e alguém diz para você: o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te dar graça. Não desanima, não entristeça. Você acredita nessa palavra? Josafá acreditou na profecia. Josafá acreditou quando ele disse: não temas. E ele disse mais: esta peleja não é vossa, é de Deus. Sabe o que eu quero finalizar aqui dizendo? Que você vem colhendo frutos tenebrosos de condições de vida passada, mas você terá um futuro brilhante, porque aquilo que está além do que tu pode suportar, o Senhor vai fazer por ti. Amém? Josafá estava ferrado. Josafá podia dizer: Senhor, eu sei, eu fiz erro, eu fiz burrada, eu cometi um monte de coisa, mas como tu mesmo falaste pelo profeta, eu também fiz coisa boa, mas agora estou numa situação que eu estou morto. Aí o Senhor entra em ação e diz assim: ó, não temas, porque esta batalha ultrapassa os teus limites. Esta batalha que está vindo contra ti, ela é superior à condição do meu povo. E quando a batalha é superior, eu entro em ação e eu faço acontecer do meu jeito. Glória. E para que vocês tenham ideia e que vocês creiam, disse ele, amanhã vocês saem ao encontro do inimigo e vocês verão o grande livramento de Deus. Vamos nos colocar de pé, posso orar? Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um livramento para ti. Eu queria que você que está hoje churumingando, reclamando, entristecido, achando que Deus está à tua esquerda, que Deus não está mais dando corda para ti, que o Senhor até esqueceu de ti, porque você está passando por dificuldade, eu quero te fazer trazer a memória, porque a gente costuma esquecer as coisas ruins que a gente fez. Eu quero te trazer a memória de que tu está escolhendo plantações erradas que tu cometeu lá atrás, mas também quero te trazer novas de salvação, dizendo que Jesus morreu na cruz para te dar vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Deus usou as suas artimanhas para acabar com o exército, e quando eles foram encontrar o exército morto, a Bíblia diz que eles andaram 3 dias e 3 noites no meio dos corpos, e eles não precisaram tocar com as mãos. Eu quero dizer para você, Deus. Aleluia. o Senhor Jesus, Ele fez a parte que eu e você jamais poderia fazer. Esse sofrimento que tu estás passando está sob o controle de Deus. Por isso não adianta tu reclamar dele. Não adianta tu ir lá dizer: mas Senhor, eu não estou aguentando. Vai trabalhar, rapaz. Vai orar, vai buscar mais. Quem que não está aguentando o quê? Tu acha que eu sou injusto contigo? Tu acha que eu estou botando um peso acima do que tu pode levar? Não, Senhor, nada de reclamar. Toma a tua cruz e vai, caminha. Para de reclamar, glorifica a Deus, adora a Deus, exalta o Senhor. Está doendo, mas exalta o Senhor. Está difícil, mas exalta o Senhor. Está complicado, mas glorifica o Senhor. Porque o pior que tu terias que passar, Ele passou na cruz. E a tua salvação está garantida na cruz do Calvário. Oh glória! É por
por isso que a Bíblia diz que é importante perder a vida aqui, mas ganhar a vida ali. A minha vida está perdida aqui por conta do reino de Deus dentro do meu coração, mas eu tenho esperança de que a minha vida eterna está me esperando logo ali. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero que você venha aqui receber a convicção de que as piores coisas que estão por vir, o Senhor fará por ti. Mas que você precisa ser mais gentil, mais humilde, mais realista, mais sincero e reconhecer que todos os problemas que tu estás passando, tu és merecedor, porque foi tu que plantou. Eu tenho passado, depois que eu fiz os 60 anos, irmãos, eu falei outro dia para o pastor que era igual a Rigesa lá em Três Barras, a empresa. Sabe aquelas empresas que ficam os caminhões com as mercadorias fora esperando o portão abrir para entrar? Gente, quando eu estava dos 59 para os 60, começou a encostar caminhão. Artrite, artrose, isso, mas a cada caminhão tinha uma carga. E estava tudo lá. Quando deu 60, as portas se abriram e começaram a entrar. Começou a dar problema aqui, problema ali, problema no coração, problema nos rins, problema não sei aonde. E eu só estou dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque aonde esses problemas podem me levar, esses problemas podem me antecipar a minha chegada na casa eternal. E eles estão sob o controle de Deus na minha vida. Outro dia eu fui parar a madrugada lá no hospital. Você já sentiu dor nos rins? Irmãos, não queiram sentir isso, pelo amor de Deus. Olha, eu preferia que o homem engravidasse do que sentir dor de rins. Porque se as mulheres dizem que a dor do parto é terrível, é porque nunca sofreram dos rins. O dia que sofrer do rim vai dizer assim, ó, a dor do parto é fichinha, é uma enxaquecazinha comparado aos rins. Eu fui parar, mas na minha mente eu dizia, eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças porque se isto que está acontecendo comigo é merecimento meu, eu te louvo porque eu sei que as coisas piores tu carregas por mim. Eu sei que tu estás me moldando. Eu sei que tu estás trabalhando na minha vida. Eu sei que eu estou colhendo coisas que eu fiz errado. Eu sou ciente dos meus erros. Tu me esclareceu, tu me abriu a mente. Eu quero que você venha aqui na frente. Venha, sai do seu lugar. Não faça igual aquelas pessoas que dizem, se ele for eu vou. Venha, venha, nem que seja só tu sozinho. A igreja vai orar por ti. E tu vai alcançar uma vitória. O Senhor vai descortinar. Aleluia! O Senhor vai descortinar o que Ele está fazendo por ti. Um dia eu caminhava 6 quilômetros para ir na igreja. E um dia eu estava indo para casa, eu com o filho no braço, a irmã Marli com outro filho no braço, e o maiorzinho andando 6 quilômetros, rua de chão, sem luz na rua. E nós naquela situação, e eu faminto, porque estava desde o meio-dia sem almoçar. Eu saí do serviço e já fui direto para a igreja. E eu fui para casa e aquele dia eu fiquei indignado. Aquele dia, se eu encontrasse Deus ali no caminho, olha, o pau ia pegar. Eu ia fazer igual o Jacó e o anjo lá, a coisa ia ficar feia. E eu fui para casa, fui emburrado, cheguei em casa, tomei um banho, fome, cansado, dizendo, eu não faço mais essa loucura. 6 quilômetros a pé com o filho no braço, eu não faço mais essa loucura. Isso é coisa de fanático. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou começar a ir nos cultos só nos domingos e não vou mais durante a semana porque eu não estou aguentando mais. É muito sacrifício. Irmãos, eu tomei um banho, jantei e fui orar para dormir. Quando eu fui orar para dormir, o Senhor dobrou o joelho do meu lado e disse assim, ó, estás reclamando, né? Deixa eu te contar o que eu fiz por ti. Irmãos, eu não sei quantas caixas d'água a gente tem dentro de um molho, mas eu devo ter despejado ali alguns litros de água.
eu comecei a ver, Deus me mostrou. Eu comecei a ver as dores e os sacrifícios que Deus passou por mim. E quando eu procurei o meu sacrifício, não achei, porque o sacrifício dele cobriu o meu. Em outras palavras, o Espírito Santo diz: rapaz, tu não está fazendo nada, tu és um chorão, tu és um covarde. Tu precisa reconhecer o Calvário, tu precisa reconhecer o que Ele fez por ti. Faça isto nesta noite, meu irmão, e a tua cruz vai ficar leve. Você que está reclamando que a cruz está pesada, ela vai ficar leve, ela vai ficar muito leve. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrar a cruz que Ele carregou, a cruz que Ele ficou pendurado, e a tua vai desaparecer. A igreja, fecha os seus olhos. Eu sei e eu estou certo de que Deus está falando com muito mais gente do que está aqui na frente. E eu não quero ser áspero, mas o Espírito Santo está dizendo no teu coração: covarde. Não é eu que vou te chamar de covarde, não. O Espírito Santo está dizendo no teu coração: covarde. Desperta, covarde. Para de reclamar, covarde. Para de ficar reclamando nos cantos, covarde. Para de dizer que você não aguenta mais, seu covarde, seu fracassado. É o Espírito Santo que está dizendo aí no teu coração. Eu só estou falando aqui o que eu sinto que Deus está falando contigo, no teu coração. Se você quer alcançar vitória e você quer se tornar forte, porque aquele que se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Você tem que ser forte. Vem coisas grandes por aí. Alguém leu aqui sobre as armaduras, né? A leitura oficial. A leitura oficial. Paulo diz que nós devemos nos revestir com as armaduras de Deus. Aleluia. É momento de você se revestir. Meu Deus. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Teu Espírito Santo. Senhor, eu estou orando neste momento, depois de uma palavra que Tu colocaste no meu coração. E eu agradeço a Ti, Senhor, porque eu estou saindo daqui aliviado do meu compromisso. E eu sinto, Senhor, que na minha humilde condição de ser um pregador, eu estou entregando um recado importantíssimo do Senhor para este povo neste lugar. Que o Teu Espírito Santo possa clarear e fazer todos nós entender, e fazer todos nós reconhecer, Senhor, que a luta que nós enfrentamos, a culpa não é Tua. Que as tribulações que nós passamos, a culpa não é Tua, mas que são coisas erradas que nós fizemos e estamos por isso passando por este momento. Mas nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque já sabemos, entendemos e estamos compreendendo hoje, Senhor, que aquilo que nós não podemos suportar, aquilo que ultrapassa os nossos limites, o Senhor já venceu por nós. E eu louvo a Ti por esta condição, e por esta possibilidade, e por essa certeza, Senhor, de que um dia nós estaremos na glória contigo, em nome de Jesus. Amém.